Se hoje você diz amém para quem vem ensinando doutrinas que são preceitos de homens, você está participando desse erro. E esse erro é algo que o Senhor Jesus não concorda em tempo algum. Porque quando alguém começa a praticar doutrinas que são preceitos de homens, essa pessoa está se desviando da verdade, se desviando da sã doutrina que o Senhor Jesus ensinou. É aí que começa a ruína, porque a partir daí as pessoas começam a ser guiadas por cegos. E isso vai fazer com que ambos possam cair no barranco, porque vão laborar em grande erro. Porque quem se desvia da verdade, da sã doutrina do Senhor Jesus, por estar seguindo outras doutrinas estranhas, pelas quais se deixou envolver e se enredar, essa pessoa está, infelizmente, causando um mal para si mesma. Então, é preciso que agora esse mal seja cortado pela raiz. Porque não existe nenhuma hipótese pela qual você deva deixar a doutrina do Senhor Jesus por seguir doutrinas que são ensinadas por homens que se desviaram da verdade. Então, é preciso agora ler o que está escrito. E nas epístolas dos apóstolos existem muitos textos falando claramente para você não deixar que alguém te afaste da doutrina do Senhor Jesus, que é saudável para o organismo chamado igreja. A igreja tem que perseverar na doutrina do Senhor Jesus. Quem ouve as palavras do Senhor Jesus e as pratica, esse será considerado um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A sua casa e a minha casa devem estar edificados sobre a pedra angular que é Cristo Jesus. A doutrina dele é suficiente, é saudável para manter a vida em Cristo saudável. Independente do que aconteça no mundo, quem tiver essa doutrina e perseverar nessa doutrina, essa pessoa não vai ser corrompida em tempo algum. Ninguém vai conseguir afastar ela da verdade. Porque a doutrina do Senhor Jesus está enraizada nela profundamente. E quando a doutrina do Senhor Jesus está enraizada profundamente em uma pessoa, ela vai gerando bons resultados a pequeno, médio e longo prazo. Então, dessa forma, o caminho daquele que persevera nessa doutrina, ele será um caminho perfeito. Não vai ter falha alguma. Não vai ter erro. A pessoa nunca vai se tornar insubordinada. A pessoa nunca vai deixar com que alguém que se introduzir com dissimulação possa negar o soberano Senhor, que é o Senhor Jesus, e transformar a graça de Deus em libertinagem. Não. Aquele que está convicto na doutrina do Senhor Jesus, essa pessoa vai combater essas coisas. Baseado, é claro, na doutrina do Senhor Jesus. Então, é preciso que agora a igreja entenda isso. Porque ninguém pode se deixar levar com facilidade por homens corrompidos, por lobos em pele de cordeiro, por falsos pastores, bispos e apóstolos que existem por aí, aos montes. Eles não têm nada a ver com o Senhor Jesus. Porque se tivessem alguma coisa a ver com o Senhor Jesus, não ensinariam doutrinas que são preceitos de homens. Eles não fariam isso em tempo algum. Então, é preciso olhar bem, notar bem aqueles que estão ensinando coisas que são contrárias à doutrina do Senhor Jesus, promovendo escândalos e divisões. E muitas coisas erradas também que acontecem. É preciso notar bem quem são esses homens, para você não se associar com eles,
mas sim escapar deles, sair fora, porque essas pessoas não servem a Cristo nosso Senhor em tempo algum. Então, é preciso que agora, no século XXI, a igreja abra os olhos para ver isso, para notar isso. Então, é preciso que isso aconteça. Porque se tem uma coisa que o Senhor Jesus aprova, é quando alguém, baseado na verdade, tenta combater esse mal. E nas epístolas dos apóstolos existem muitos textos combatendo homens que ensinam doutrinas estranhas, outros evangelhos, outros Jesus, ensinam comércio, misticismo, fazem as pessoas quererem barganhar com Deus, é o toma lá da cá, quem quer rir tem que fazer rir. Isso é uma atitude de quem tem um intuito ganancioso. Coração exercitado na avareza, só pensa em dinheiro, em lucro financeiro. Foge dessas pessoas que não tem nada a ver com o Senhor Jesus. Então, é preciso que agora a igreja entenda isso. Porque a igreja não pode ser cúmplice disso. Não pode participar, não pode ser conivente. Não pode aprovar, não pode dizer amém para esse tipo de coisa. Então, é preciso que agora a igreja caia na real. A igreja é a igreja do Senhor Jesus. A igreja tem que estar edificada na pedra angular que é Cristo Jesus, para crescer como santuário dedicado ao Senhor. A igreja tem que se dedicar ao Senhor, porque o Senhor Jesus deu a sua boa doutrina saudável para a igreja praticar. E quando a igreja pratica isso de forma efetiva, os resultados disso são saudáveis para a igreja. A igreja, ela não ficará doente, ela não vai ser corrompida por linguagens de homens que só querem falar coisas contrárias para arrastar os discípulos atrás deles. Então, é preciso tomar cuidado com isso aí. Não se deixe levar por esses homens em tempo algum. Não caia na lábia deles. Não caia nessa conversa que é cheia de engano para seduzir a igreja a fazer o que é errado e se afastar daquilo que era certo a igreja fazer. Então, é preciso que agora a igreja tome consciência disso. A sua consciência e a minha consciência não pode ser corrompida por esses homens em tempo algum. Não pode mesmo. A nossa consciência tem que estar purificada para se manter purificada assim para sempre. Então, é hora da igreja entender isso. É só ler as escrituras que você vai se inteirar disso, com profundidade. Você tem que ser versado no conhecimento das escrituras, principalmente nas epístolas dos apóstolos. Então, é preciso entender isso. É preciso entender isso hoje, porque todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, ensinando outras doutrinas que são preceitos de homens, essas pessoas estão fora da realidade. Elas perderam o rumo, se desviaram da verdade há muito tempo. E querem fazer outras pessoas se desviarem da verdade também. Então não caia nesse engano. Fique firme no Senhor Jesus, olhando firmemente para o Senhor Jesus até o fim, perseverando com fé, não abandonando a sua confiança. Porque a sua confiança em Cristo Jesus vai gerar um resultado na sua vida sim. Então, essa é a mensagem que tem que ser ouvida pelas pessoas. Cada vez mais. É isso que eu espero que aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.